Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esta aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Mecânica Clássica 1. Meu nome é Caio Macedo e na aula de hoje nós vamos finalizar a parte do princípio variacional ou do cálculo variacional. Na aula passada, a gente deu aquela leve introdução de como a gente poderia extremizar uma certa quantidade que envolvia uma integral e certas funções dentro, né? Foi o que a gente chamou de funcional. E a extremização se deu justamente em eu tentar variar as diversas curvas que tinham dentro daquela minha função, daquele meu funcional, vendo qual era a curva que coincidia com o resultado final que eu desejava. Através desse processo, a gente mostrou que a curva desejada, ela viria de uma equação que a gente chama de equação de Euler-Lagrange. Era uma equação que trabalhava com a quantidade que estava dentro da integral, que a gente estava extremizando, tá certo? E através dessa equação eu consigo estabelecer uma relação entre a função e a minha variável independente, tá certo? A gente viu alguns exemplos, né? Uma pergunta simples que foi posta no início da aula foi qual é a menor distância entre dois pontos. Da nossa experiência do dia a dia, a gente sabe que a menor distância entre dois pontos é uma reta, e isso saía naturalmente da equação de Euler-Lagrange, resolvendo para o caso em que a gente tem com a integral definida como sendo o comprimento de uma curva que liga dois pontos. Além disso, a gente resolveu um problema bastante interessante da física, que é o problema da braquistócrona, que é a curva que minimiza o tempo entre dois pontos, né, dado uma superfície. Qual é a curva que minimiza o tempo, a variação de tempo entre chegada e saída, certo? De um objeto que é solto nessa curva, e a gente resolveu, e no final deu um tipo específico de curva que chamava braquistócrona, que é um pedaço da cicloide, tá? Então, é muito interessante esse formalismo, e ele traz várias habilidades novas aí para a gente praticar, tá certo? Não é uma coisa que é da mesma forma, não é igual ao que a gente tinha antes, que era a extremização de funções, quando tinha uma única variável, mas sim é uma habilidade nova, porque agora eu estou tratando de funcional, que são uma função que envolve funções dentro, em termos simples, tá? Em termos, digamos, coloquiais. Tá certo? Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade, eu vou colocar ainda algumas observações sobre esse formalismo. A gente vai fazer mais um exemplo envolvendo esse formalismo, que é o exemplo da geodésica, em cima de uma superfície esférica, e a gente vai discutir um pouco alguns conceitos relacionados com coordenadas generalizadas, tá? Que são as funções que vão ficar dentro da minha ação, tá certo? Da minha quantidade que eu estou extremizando, né? Eu falo ação de vez em quando, porque essa quantidade que eu estou extremizando, no geral, quando a gente está colocando em teoria física, a gente chama de ação, e o que está dentro lá da integral a gente vai chamar de lagrangiana. Então, por vezes eu vou confundir, talvez, o nome das coisas, mas pensem nisso, tá? A coisa que está representando a integral, né, do lado esquerdo da equação, que é aquele comprimento, ou tempo, etc., etc., eu chamo normalmente de ação, numa teoria física, e a quantidade que está dentro da integral é o que a gente chama de lagrangiana numa teoria física. Então, às vezes eu posso acidentalmente chamar, então ignorem isso, por favor. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Certo, pessoal. Então, para passar muito brevemente do que a gente fez, né, a gente considerou extremos, eu falei para vocês só o exemplo do sistema de funções, só para ilustrar. Aí eu falei para vocês como é que a gente poderia extremizar uma certa quantidade em que o seu lado direito envolvia uma integral de funções. Então, extremizar essa quantidade, no fundo, envolve mexer com essas funções que estão aqui dentro. Então, esse era o problema que a gente tinha posto. Como é que eu posso variar essa função de tal forma que essa quantidade seja um extremo? Quando eu falo extremo, ou é mínimo, ou é máximo, ou é um ponto de inflexão, tá? E aí, tem vários problemas envolvidos, né? Esse primeiro é extremizar o comprimento de uma curva. O segundo, eu falei para vocês do princípio de Fermat, né? Que a luz passa
numa trajetória tal que minimiza o tempo, né, que leva para ela cruzar essa trajetória. Então, o princípio de Fermat, com ele, a gente pode, inclusive, deduzir a lei de Snell-Descartes, né, que é aquela lei que envolve o ângulo de refração e os índices de refração, tá? O ângulo de incidência de reflexão e os índices de refração. E a gente falou de várias coisas, né? Então, como a gente podia fazer isso, né? Mostrando que essas integrais estão sempre aí, né? Então, qual era a ideia? A ideia era partir de um princípio geral, em que eu tenho um lado esquerdo aqui, que envolve uma integral entre duas variáveis, isso aqui são as minhas funções, e minha variável independente aqui, x. Tá? A gente estabeleceu aqui como função apenas da função e da sua primeira derivada, que é uma que normalmente aparece quando a gente está tratando desse tipo de equação. Mas a gente pode estender aqui o caso para a segunda derivada. Qual a única coisa diferente que vai acontecer? O número de integração por parte que a gente vai fazer, né? A gente fez tudinho isso e no final a gente chegou nessa equação que a gente chama de equação de Euler-Lagrange. A gente fez algumas aplicações, né? A primeira que a gente fez foi tentar deduzir que, de fato, a menor distância, ou a distância que extremiza, quer dizer, a curva que extremiza a distância entre esses dois pontos é a reta. A gente jogou esse f aqui na equação de Euler-Lagrange. O resultado final desculpa, foi que a gente tinha que essa derivada aqui seria zero, essa outra derivada ia dar isso aqui, mas como eu tenho uma derivada total de uma coisa, isso só pode ser constante. E quando a gente resolveu aqui essas coisas, a gente viu que a equação final, no fundo, me dava que a derivada de y era igual a uma constante e, portanto, isso só pode ser uma reta. Certo? Aqui a gente teve também a aplicação da braquistócrona, né, que é a curva que minimiza o tempo, né, o intervalo de tempo que leva para ir do ponto A até o ponto B sob a ação de um campo gravitacional. Para isso, a gente usou o princípio da conservação de energia, né, para deduzir uma equação para a velocidade, certo? E aí, com isso, a gente pôde determinar que essa curva que minimiza o tempo era esta daqui. Por algum motivo. Tá aqui. Isso aqui. Tá? Que era essa curva bem aqui, né? Um pedaço dessa curva. Tá certo? Uma coisa interessante será que a gente conseguiria deduzir isso direto da integração das leis de Newton? Não sei, né? Teria que ver e provavelmente daria muito mais trabalho. Certo. Agora a gente começa com um conteúdo novo da nossa aula. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é muito cuidado. Por quê? Porque a gente está procurando curvas que extremizam alguma coisa, né? Quando a gente fala extremo, a gente se refere ou máximo, ou mínimo, ou ponto de inflexão. Então, assim, não é fácil a gente verificar qual é um, qual é o outro. Então, pode ser que em alguns casos, por exemplo, a gente está calculando uma coisa que é máxima, né? Que é máxima. Ou pode ser que a gente está calculando uma coisa de extremização quando a gente está procurando por um mínimo. Ou pode ser que o resultado dê os dois, né? Por exemplo, para certas escolhas de parâmetros eu tenho um máximo e para outras escolhas eu tenho um mínimo. Então, só para ilustrar um exemplo, que a gente vai calcular daqui a pouco, é o caso da geodésica. A gente tem aqui a Terra, né? E a gente quer calcular uma distância entre dois pontos, né? Eu vou pegar aqui dois pontos próximos do Equador, vou pegar aqui a Macapá, vou pegar um ponto aqui e vou pegar um ponto aqui, né? Aí, digamos que a gente queira calcular, a gente sabe que esse cálculo vai dar uma curva, né? Vai dar uma curva em cima dessa esfera. Então, a solução vai ser algo desse tipo. Porém, essa não é a única curva que liga esses dois pontos, porque tem a outra curva que vai pelo outro lado aqui e volta por aqui. O que é curioso é que a solução, pode dar os dois resultados, tá certo? Mas claramente o que a gente quer descrever é essa daqui, se a gente estiver procurando uma distância mínima. Uma coisa que é curiosa aqui é que essa azul nem é uma distância máxima, apesar de estar embutida dentro dessa solução, tá certo? Ela nem é uma distância máxima. Por quê? Porque dentre essas curvas, eu posso descrever uma curva que faz isso aqui, ó.
Um avião doido que vai aqui, vai. Isso é uma possibilidade de curva que liga os dois pontos. Concordo? E essa curva aqui, ela pode ter um maior comprimento do que essa outra aqui que eu escrevi antes. Então, quando a gente está calculando essas coisas, a gente tem que ter um certo cuidado, porque o princípio variacional aplicado uma certa integral funcional vai me dar um valor que extremiza. Porém, ela pode não dar nem mínimo nem máximo um resultado lá. Então, tenho que ter cuidado na hora de aplicar os parâmetros e para interpretar os meus resultados. Um outro exemplo é que, quando a gente está calculando geodésicas na relatividade, por vezes, a gente quer extremizar um certo comprimento, né, que é definido no espaço-tempo, já não é o espaço tridimensional, por exemplo, é um espaço quadridimensional. Dependendo da forma que a gente define esse comprimento, o resultado de uma partícula que se move no campo gravitacional, ela pode nem ser um mínimo, ela pode ser um máximo. Nesse caso, a gente está interessado numa descrição da trajetória que envolva máximos, né? E isso, às vezes, passa despercebido pelas pessoas, né? Tem um trecho do livro do Feynman, Deve Ser Brincadeira, Sr. Feynman. É muito interessante esse livro, inclusive, se vocês quiserem ler, entre Natal e Ano Novo, um livro curtinho, muito engraçado, e conta a história de um dos cientistas mais famosos do mundo, né? Prêmio Nobel. Que ele fez essa formulação dessa pergunta para um estudante no Brasil e ele não sabia responder porque, na época, ele dizia que os estudantes brasileiros estavam muito mais preocupados em fazer a conta do que interpretar os resultados. Não mudou muita coisa de lá para cá, né? Mas isso ilustra bem do porquê que, às vezes, a gente tem que ter um certo cuidado na hora de ler os resultados que a gente está procurando no princípio variacional. E como nos certificar que a gente está descrevendo um máximo ou um mínimo? Como é que a gente faz no caso de funções? A gente procura segundas derivadas. No caso desses funcionais, desse princípio variacional que a gente está lidando, a gente também pode procurar segundas derivadas. Porém, a derivada não é igual à derivada ordinária que a gente está olhando. A gente tem que deduzir qual é a equação que vai descrever o máximo, o mínimo, etc, etc. Nesse curso, a gente não vai olhar isso com detalhe. A gente vai se preocupar só em descrever as equações e as suas soluções. Mas claro que vocês são convidados, né, a todo tempo a buscar referências além deste curso para poder se informar um pouco melhor sobre os assuntos aqui tratados, tá certo? E já que a gente está falando de esfera, bora ver realmente se eu pego 2 pontos em cima da esfera, qual seria a curva que extremiza, ou seja, nesse caso, qual seria a curva de menor distância entre esses 2 pontos. Percebe que quando eu estou falando de uma esfera, eu utilizar só XY não é suficiente. Por quê? Porque só XY não é o suficiente para eu descrever todos os pontos que englobam essa esfera. Em geral, a gente precisa das 3 quantidades, x, y, z. Então, a ideia pode ser, por exemplo, pegar o elemento de comprimento, né, dl2, eu vou chamar dl2, e usar o nosso teorema de Pitágoras em 3 dimensões para tentar calcular quem é o comprimento disso aqui. Existem algumas formas para fazer isso aqui, né? Ou eu posso, por exemplo, usar o fato de que Z é um R, aí esse R é constante, tá? Coordenadas esféricas R, cosseno θ, Y é um R, seno θ, seno φ, X é igual a R, seno θ, cosseno φ, jogar esse camarada aqui em cima e ver no que dá, né? Juntar todos os coeficientes e etc, trabalhar eles, e percebe que aqui, quando eu trato uma esfera de raio constante, esse cara R aqui vai ser uma constante. Então, quando eu aplicar o diferencial, vai ser só sobre as quantidades angulares. Por exemplo, o meu dz vai ser R d cosseno de θ, certo? Só que d cosseno de θ é menos
seno de θ, dθ. Então, eu já poderia colocar o dz ao quadrado, enquadrando tudo isso aqui e colocando aqui. Mesma coisa para o x e para o y, quando eu for fazer, teria que fazer o d. Agora aqui é a derivada do produto. E aí substituiria para obter quem é. Ou vocês podem apenas lembrar como é o elemento de linha, né, que é esse elemento de comprimento, em coordenadas esféricas. Então eu posso ver aqui que em coordenadas, se vocês nunca viram, eu sugiro procurar. Se eu tratar um comprimento em coordenadas esféricas, esse camarada aqui, ele vai ser dr ao quadrado, ou seja, o incremento de raio ao quadrado, mais r ao quadrado dθ ao quadrado, que é o incremento variando ao longo da direção de θ, mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ dφ ao quadrado. Como é que a gente pode ver isso? Dá uma interpretação geométrica legal isso aqui, viu? É só olhar como nossas coordenadas em coordenadas esféricas se comportam. Esse cara aqui é o dr, é um comprimento ortogonal aos dois. Se eu vario o meu dθ para cá, por exemplo, esse camarada aqui vai ser r dθ, que é um arco com ângulo dθ. E se eu olhar aqui a projeção e variar o meu φ, eu tenho que isso aqui é um arco, só que essa distância é r seno θ. Então, esse camarada aqui, que é esse outro comprimento, vai ser r seno θ dφ, porque esse arco aqui é o dφ. E aí, fazendo o teorema de Pitágoras, eu enquadro todos e junto nessa fórmula aqui, tá certo? Ok. Certo. Então, eu posso olhar para isso. E aí, qual é o comprimento em cima de uma esfera? Então, em uma esfera, o R é igual a um Rzão, que é constante. Então, se eu jogar esse R constante ali, eu tenho que o meu dL2 vai ser igual a, esse cara vai ser constante, vai ser 0, aqui vai ser Rzão, então aqui vai ficar Rzão quadrado, dθ quadrado, mais R ao quadrado, seno quadrado de θ, dφ ao quadrado. Agora é o seguinte, isso aqui eu sei, portanto, que o meu comprimento vai ser igual à integral do ponto 1 até um ponto 2 da raiz de r ao quadrado dθ ao quadrado mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ dφ ao quadrado. Vai ficar a raiz de tudo isso. Tá? E aí, já está estabelecido meio aqui qual é a quantidade que eu tenho que extremizar, né? Essa integral aqui, L. Então, eu vou olhar para a função aqui dentro. Uma coisa que a gente pode fazer é descrever o φ como uma função de θ, que nem a gente fez anteriormente, né? Só que anteriormente a gente descreveu o y como uma função de x, né? E aí a gente pôde fazer lá a nossa continha, né? Nesse caso, eu posso escrever o φ como função de θ. Isso significa que o meu dφ vai ser a derivada de φ dθ, tá certo? Assim como teve no y. Então, eu vou apagar tudo isso, eu vou escrever de novo só essa parte, tá? Então, a gente tem que o L vai ficar integral, e aí, como eu escrevi o φ como função de θ, vai ficar de θ1 até θ2, aí a raiz vai ficar... O dθ eu botei em evidência, então vai ficar a raiz de 1 mais R... Não, aí aqui dθ eu boto em evidência, que fica R ao quadrado mais R ao quadrado seno de θ, aí vai ficar φ' ao quadrado, certo? dθ. E aí esse R a gente também pode botar em evidência, porque ele é constante e ele até sai da integral. Então aqui vai ficar 1
R aqui, e aí eu tenho que extremizar isso, né? Extremizar é substituir isso aqui na equação de Euler-Lagrange. E aí, como sempre, o que a gente tem que fazer? Identificar a nossa função e a nossa variável independente. A variável independente aqui é o θ e a função é φ. Então, a equação de Euler-Lagrange, aqui é a nossa função, vai ser função de φ, φ' e θ. Né? Nossa equação de Euler-Lagrange vai ser d de φ, f, menos d de θ, del f, del φ' igual a zero. Daqui, a gente olhando, a gente vê que essa função f não depende explicitamente de φ. Então, essa parte aqui vai ser zero. E aí eu tenho que encontrar quem é essa derivada aqui, né? Fazendo aqui essa derivada, del f, del φ', é a derivada desse cara aqui. Então, fica a derivada da raiz de 1 mais seno quadrado de θ, φ' ao quadrado. É muito parecida com a derivada que a gente tinha no caso da reta, né? Então, eu vou escrever aqui, dá seno ao quadrado de θ, φ' dividido por raiz de... Já estou fazendo direto, tá? Dividido por raiz de 1 mais seno ao quadrado de θ, φ' ao quadrado. Ok, então, o que me sobrou foi essa parte daqui. Da mesma forma como eu tinha para o caso da reta, eu tenho uma derivada total de uma coisa igual a zero. Para isso ser verdade, essa coisa que está dentro da derivada aqui, esse termo, tem que ser igual a uma constante. Então, esse cara é constante. Então, a gente tem que del f, del φ' igual a uma constante, né? Que é, isso aqui é igual a seno ao quadrado de θ, φ' dividido por raiz de 1 mais seno ao quadrado de θ, φ'. Ok, quadrado. Igual a uma constante K. Em geral, resolver essa equação é um pouco complicado. Por quê? Porque eu estou pegando qualquer valor de θ, qualquer valor de φ. Então, é qualquer dois pontos. Um ponto que é interessante é pegar um ponto que começa exatamente aqui nesse ponto. Quando isso acontece, né, o meu K é igual a zero, né, essa é a interpretação geométrica. Mas por hora, bora só pegar as soluções para simplificar em que K é igual a zero. Tá? É uma solução específica. Então, para soluções... desculpa. Para as soluções em que K é igual a zero, eu tenho o seguinte. Eu tenho que todo esse termo aqui vai ser igual a zero. Então, eu vou ter que seno ao quadrado de θ, raiz de 1 mais seno ao quadrado de θ, φ' ao quadrado, vezes φ', isso tudo é igual a zero. Só que esse termo aqui depende de θ, né? Então, ele não pode ser zero, porque esse meu θ está variando, tá certo? A minha curva é função de θ. Então, isso aqui não pode ser zero. Isso só pode ser verdade, portanto, se φ' for zero. Ou seja, φ é igual a uma outra constante, que eu vou chamar de C. Vou chamar de φ0. Então, que tipo de curva é essa? É uma curva que eu deixo o meu θ variar, mantendo o φ constante. Então, essas curvas aqui, se eu pego aqui a minha origem, né? Esse eixo está passando por dentro da Terra, tá? Então, se eu pego aqui, sendo a minha origem, eu tenho aqui o meu plano, meu x, o meu y, certo? Aqui é x, aqui é y e aqui é z. Uma curva
de φ igual a constante significa eu pegar um valor aqui dessa inclinação φ0 e variar ao longo dessa inclinação, certo? Não precisa ser de polo a polo. Vai depender apenas de quem é o meu θ inicial, θ1, e quem é, por exemplo, o meu θ2. Então, a distância entre dois pontos, dada por essa função aqui, é esse arco bem aqui. Então, nesse caso específico, em que eu pego essa constante que sobrou aqui igual a zero, eu estou descrevendo essas retas aqui, certo? Como se fossem as fatias aqui de uma melancia, digamos assim, tá? Eu escolho esse eixo, estou descrevendo essas fatias de melancia. Para cada valor de φ constante, vai ser uma linha dessas diferente. Como é que eu posso descrever o equador? Aí eu teria que considerar uma reta mantendo o θ constante e variando, né? Então aqui vai ser diferente um pouco, porque seria uma outra escolha que eu poderia pegar para parametrizar essa minha curva. Poderia não parametrizar como φ como função de θ, mas sim como θ como função de φ. Entenderam? Ok. Certo. Então, dado esse exemplo, a gente até agora viu como funciona para o caso em que a gente tem apenas uma função e uma variável, tá certo? O problema é que se a gente considera uma curva, mesmo que seja em duas dimensões, por vezes essa curva aqui, ela não necessariamente vai descrever uma função y de x. Porque vocês sabem que uma função, ela tem todas aquelas regrinhas dos pontos de imagem e o domínio, né? Então, como isso não descreve função, a gente, em geral, precisa descrever curvas como a gente formalmente descreve, né? Em formato paramétrico, ou seja, eu posso descrever um x como função de um parâmetro u e um y como função de um parâmetro u também. Certo? Então, em geral, a gente descreve dessa forma. Tá ok? E aí, como a gente descreve dessa forma, isso muda a definição de comprimento. Ou não muda a definição de comprimento, mas muda a forma como a gente descreve para tentar extremizá-lo. A gente tem, por exemplo, que o comprimento, a gente sabe que descreve a integral da raiz de dx quadrado mais dy quadrado. No caso que eu tenho u, isso aqui vai virar de U1 até U2, aí aqui eu vou ter a derivada de x em relação a u ao quadrado, du ao quadrado, mais a derivada de y em relação a u, du ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Então, portanto, o meu comprimento agora ele vai ser descrito como intervalo de U1 até U2 da raiz de x' ao quadrado mais y' ao quadrado du. Então, esse tipo de coisa é normal acontecer, tá? A gente ter agora uma função f, porque percebe que a minha função f aqui é essa, e ela agora uma função de x de u, né? Não é uma função de x de u, mas poderia, tá? Poderia ser uma função de x de u. Vou escrever aqui atrás. Então, botar assim. Então, podemos ter uma função f que vai ser um funcional da minha função x de u, y de u,
da derivada x' de u, y' de u e da variável independente, que é o u. Né? Então, eu posso muito bem ter uma coisa assim. E agora, o que, que muda? Eu deduzi as equações de Euler-Lagrange tomando com base que o meu funcional dependia só de uma função e de uma variável independente. Agora não mais isso, depende de duas. Mas a forma de deduzir é exatamente a mesma. A gente pode lançar a vantagem da questão da extremização e mudar, definir novas funções, que são as funções erradas, tá certo? Da mesma forma como a gente fez na aula passada, definir um x maiúsculo e um y maiúsculo, que seriam as funções erradas, e que essas funções novas são o x mais um incremento e uma função aqui que depende de u, e essa função aqui que depende de u, esse que depende de u, vai para zero nos pontos que eu estou calculando. Igualzinho que eu tinha no caso que eu tinha uma função só. Então, isso aqui é a função certa, que é a que estou procurando. Da mesma forma, eu coloco um y de u, mais um beta, porque agora eu posso variar de duas formas diferentes. E aí, esse beta, eu coloco aqui de novo o meu eta de u. Né? Então, eu tenho a letra x aqui, e eu tenho a letra eta representando o desvio da minha função, que é como eu vou variar para achar qual é as duas funções x e y que extremiza a minha integral. E aí, para extremizar, nós podemos fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Para extremizar, temos que calcular a derivada do meu comprimento L como função em relação a alfa, certo? Igualar a zero, só que a gente tem um novo parâmetro, que é o beta. E a derivada com relação a beta, isso aqui igual a zero. E quando a gente faz isso, a gente obtém duas equações. O processo é o mesmo, só que a gente tem que fazer duas vezes agora. Aquelas integrações por parte e tudo mais, tanto para essa quantidade quanto para essa quantidade aqui. Quando a gente faz isso, a gente obtém duas equações, né? A gente obtém uma equação de Euler-Lagrange para a coordenada x, certo? Para a função x. Nossa variável independente é o u, tá certo? Aí aqui eu vou ter del f, del x', isso igual a zero. E a gente obtém del f, del y, menos d du, del f, del y, isso aqui igual a zero. Então, se a pergunta é o que acontece quando eu tenho um funcional que depende de duas funções e uma variável independente, a resposta é, para cada uma dessas duas derivadas que extremizam a minha ação, eu obtenho uma equação de Euler-Lagrange correspondente. Agora, preste atenção, não significa dizer que são duas formas diferentes de extremizar. Porque o extremo, ele deve ser em ambas as variações. Isso significa que essa derivada e essa devem ser zero simultaneamente. Ou seja, a minha extremização, ela deve obedecer tanto essa equação para uma variável, quanto essa aqui para outra. Tenho que resolver as duas ao mesmo tempo para obter qual é a extremização.
Com base nisso, vamos revisitar um problema, que foi o problema da reta. Quando a gente fez a primeira vez esse problema da reta, a gente fez parametrizando, né, comprimento desta forma aqui, de x1 até x2, a raiz aqui eu tinha 1 mais y' ao quadrado dx. Então aqui era muito fácil ler como uma única variável, tá? Olhava a minha função, uma única função, porque eu olhava a minha função era y e aqui eu tinha x. Tá certo? Porém, e se eu quisesse parametrizar a minha reta não como uma função y de x, mas da seguinte forma, colocar x de u e y de u. Porque pode ser que, por exemplo, não seja uma reta a menor distância, seja uma outra curva. Claro que eu sei que é uma reta, mas pode ser que seja uma outra curva. Eu devo ser capaz de repetir esse cálculo considerando um x de u e o y de u, que é a parametrização da curva, como eu tenho normalmente. Então, como é que a gente faria nesse caso? A gente teria que o nosso comprimento seria dado de 1 até 1,2. Eu vou repetir só aquela integral que eu escrevi anteriormente, tá? Essa daqui. E aqui eu teria x' ao quadrado mais y' ao quadrado e du. Então aqui está a minha função, né? Então eu tenho uma função, um funcional, desculpa, que é a função de x, x', y, y' e u. E aí eu tenho que usar as duas equações de Euler-Lagrange, uma para x e uma para y. Então, da equação para x, temos... Bora lá ver. Então eu tenho que usar del f, del x, menos d, du, del f, del x'. Isso aqui tem que ser zero. Daqui, a gente já tem que a minha função, meu funcional f, não depende explicitamente de x. Então, portanto, esse termo aqui vai ser zero. Então, vai me dar a derivada em relação a x, desse cara aqui dentro, sendo uma constante, porque aqui eu tenho a derivada de uma coisa igual a zero, portanto, essa coisa é uma constante. Então, portanto, fazendo já a derivada, que é o mesmo estilo de derivada que a gente tem feito todo esse tempo, vou escrever aqui direto, tá? Aqui vai ficar x' dividido por raiz de x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Isso aqui é uma constante. Eu vou chamar com underline x, tá? E para y, né, a gente tem a mesma forma. A única coisa que vai mudar aqui na equação é que ao invés de ser x, vai ser y, tá? É a mesma coisa. É simétrico, tá? Se eu trocar x por y aqui não tem diferença. Então a forma vai ser igual só trocando x por y. Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer em casa, tá? Só para certificar. Mas o resultado vai ser esse aqui. X' ao quadrado mais y' ao quadrado. Eu troquei o x por y em tudo, né? E o y por x. Só que aqui eu só investi a ordem para ficar igual. E isso aqui vai ser igual a cy. Tá? Tá. Antes de resolver isso aqui, e isolar x', y', eu posso observar o seguinte. Eu posso calcular a razão entre x' e y'. Pegar essa equação aqui, por exemplo, e dividir por essa equação. Ou pegar essa equação em y e dividir por essa equação em x. Quando eu faço isso, esse cara aqui e esse, como são iguais, eles simplificam, né? Então eu tenho y' dividido pela raiz de x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Isso vai ser igual a um cy dividido por x', raiz de x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Isso vai ser igual,
Opa, isso aqui vai ser igual dividido por Cx. Então, esse cara aqui corta com esse. O resultado final é que a razão y' por x' é igual a uma constante, né? Uma constante nova, que eu vou chamar só de C. E eu posso ler essas derivadas da seguinte forma: dy du sobre dx du, isso é igual a uma constante. Isso aqui já é a equação da reta, tá? Mas se eu quiser, eu posso simplificar um pouco mais, cortando entre aspas, tá? Não sendo muito rigoroso, cortando o du e mostrando que uma variação em y dividido por uma variação em x é uma constante, que é justamente a inclinação da reta. Então tá aí, a gente mostrando o mesmo resultado utilizando duas funções, né? O caso que eu tenho duas funções. Então, nesse caso, a gente já pode generalizar essas equações de Euler-Lagrange para N funções. Se eu tiver um caso de um movimento com N funções diferentes, 3 dimensões, 4 dimensões, eu posso generalizar. Então, por exemplo, se eu quiser procurar qual é a menor distância entre mostrar uma reta em 3 dimensões, eu vou conseguir fazer a mesma coisa. Só que em 3 dimensões vai ser a razão de y para x vai ser uma constante, y para z constante, x para z constante. Equação da reta em 3 dimensões. Vocês podem deduzir isso. Tá certo? Então dá para fazer isso, que é só repetir o procedimento. Tá? Então, para terminar a aula de hoje, vamos discutir um pouco sobre coordenadas generalizadas. O que é essa ideia? Em geral, quando a gente está tratando do princípio variacional, a gente tenta procurar descrever o movimento da melhor forma possível. Por exemplo, digamos que eu queira descrever o seguinte sistema físico. Eu tenho uma haste rígida aqui, presa no teto, e aqui eu tenho uma massa M1, certo? Essa haste rígida está ligada aqui, essa massa está ligada com uma outra haste com uma massa M2. Esse é um problema que, do ponto de vista newtoniano, é muito difícil de calcular. Por quê? Porque eu preciso descrever esse movimento aqui, eu preciso descrever esse movimento aqui, mas prestando atenção que esse M2 exerce uma força em M1 que depende da sua inclinação. Então, esse caso é um caso difícil de calcular, mas que a gente pode fazer mais na frente utilizando o princípio variacional. Então, se eu quiser descrever isso considerando que esse comprimento é fixo, a melhor forma de descrever é utilizando esses ângulos aqui, θ1 e θ2. Então, nesse caso aí, quando eu ia descrever, se eu fosse descrever esse sistema físico, as coordenadas adequadas para descrevê-lo seria esse θ1, que completamente especifica o movimento do meu M1, e o θ2, que juntando com o movimento do θ1, completamente especifica o movimento do M2. Esse sistema é o que a gente chama de pêndulo duplo, tá? Só para aqueles que não saibam ainda. E é um sistema caótico. Ok? Então, as coordenadas generalizadas, nesse caso, seriam o θ1 e o θ2, tá? Ok? De uma forma geral, quando a gente vai escrever o princípio variacional na mecânica, as coordenadas generalizadas, elas recebem uma letra específica. As coordenadas generalizadas, elas vão ser Q1, Q2, tarará, 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 até Qn
tantas quantas forem necessárias, tá? Nesse caso aqui, Q1 pode ser θ1 e Q2 pode ser θ2. Mas, no geral, a gente especifica por que essas coordenadas, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, um problema em 3 dimensões em que eu não conseguisse filtrar nenhuma das dimensões, nenhum vínculo, X poderia ser Q1, Y pode ser Q2 e Z pode ser Q3, tá certo? É uma escolha, tá bom? Ok. E, em geral, desculpa. E, em geral, o parâmetro livre que a gente quer estabelecer, que a gente quer controlar na mecânica, é o nosso tempo t, né? Então, a gente tem as coordenadas generalizadas e todas essas coordenadas vão ser todas função do tempo, que é o uso que a gente faz, né? O tempo é o nosso parâmetro que descreve as curvas quando a gente está lidando com uma teoria física, especialmente newtoniana, tá? Em relatividade geral, tem outras coisas que a gente considera, por exemplo, que o tempo acaba sendo uma coordenada, e a gente procura outro parâmetro para descrever as curvas, tá? Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, o que isso significa? Se eu tenho N coordenadas generalizadas diferentes para o meu problema, eu tenho N equações de Euler-Lagrange para resolver, tá certo? Por quê? Porque a minha ação, aqui eu já vou chamar de ação, porque eu já estou pensando na generalização da mecânica, entre o intervalo de tempo dado, tá certo? Eu vou descrever essa ação como sendo a integral de uma quantidade que vai receber essa descrição, que a gente chama de um L caligráfico, tá? Esse L vai ser função das minhas coordenadas generalizadas, Q1, até o Qn. Ele vai ser função das minhas derivadas temporais. A gente vai ter o S, que vai ser uma ação, que vai ser a integral entre o intervalo de tempo dado. Essa vai ser a quantidade que eu vou tentar extremizar. Eu vou ter o L caligráfico lá, que eu falei para vocês. Esse L vai ser um funcional, que vai ser função do meu Q e da primeira derivada, né? Eu já vou botar aqui a primeira derivada, até o meu Qn, primeira derivada. E vai ser função do meu T também. E é esse camarada que eu vou procurar extremizar para descrever o meu movimento sob a ação de um certo conjunto de forças, tá? Ok. Isso aqui é o que a gente chama de Lagrangiana, ou Lagrangiano. Vou até escrever com L bonito. Eu normalmente chamo Lagrangiana. Eu chamo no feminino normalmente. O livro chama no masculino. Então, a Lagrangiana vai ser justamente esse camarada que vai dentro da integral. E a ação é esse S aqui. Isso é o que a gente chama de ação. Então, quando a gente for descrever uma teoria física, a gente vai procurar a Lagrangiana, olhar a Lagrangiana para definir, e a gente vai olhar qual é o valor dessas coordenadas generalizadas que extremizam a minha ação. Tá? E aí, isto leva às equações de Euler-Lagrange, né? Como a gente já viu. E quais são as equações de Euler-Lagrange? Se eu quiser escrever para cada um dos Qs, eu posso colocar esse cara aqui, QI
esse I é o índice aqui, né? Pode ser 1, 2, 3, 4 até N, menos D TT, del L, del Q e ponto, né? Porque envolvendo derivada temporal agora, isso aqui igual a zero. Então, essas são as equações de Euler-Lagrange, e aí eu tenho que definir qual é agora a lagrangiana que descreve, por exemplo, a mecânica newtoniana, que é o nosso objeto de estudo, né? A gente já viu qual é a lagrangiana que descreve, por exemplo, o comprimento de uma curva, qual é a lagrangiana que descreve o tempo mínimo, né? Tudo isso já faz mais sentido quando eu troco os nomes lagrangiana, ação. E agora, né, no próximo tópico, a gente vai procurar qual é a lagrangiana que com a qual eu obtenho a segunda lei de Newton e com a qual eu posso trabalhar para descrever qual é o movimento de uma partícula ou de um sistema sob a ação de um certo conjunto de forças, tá certo? Então, a aula de hoje fica por aqui, tá, pessoal? Na próxima aula, a gente continua falando um pouco sobre esse problema de extremização, só que agora aplicando o princípio variacional para a mecânica newtoniana. A gente vai ver, né, a gente fica tentado a achar que a lagrangiana, na verdade, vai ser a energia total. Mas, na verdade, porque a gente pensa assim, então deve ser a energia total porque minimiza a energia total, Só que não é bem assim. Vai depender da energia, só que vai ser uma certa combinação da energia cinética e energia potencial, e a gente vai ver nos próximos capítulos, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.